Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma aula. Eu louvo a Deus pela sua vida que chegou até aqui. Porventura você chegou até aqui e não é aluno ainda do nosso Instituto IBADEM, que é o Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão. Eu te convido a ser parte do nosso núcleo, né, de aulas teológicas online. É só nos procurar, né, para fazer a sua matrícula, pegar a sua apostila e acompanhar as nossas aulas, tá bom? Eu te passo mais detalhes se você tiver interesse. É só você entrar em contato comigo. Você pode deixar uma mensagem aí no próprio comentário da aula mesmo, né? E eu estarei entrando em contato com você o mais rápido possível para que a gente possa te matricular e você pegar as apostilas e acompanhar as aulas, que vai com certeza aumentar, né, o seu nível de conhecimento teológico, com certeza. E Deus vai abrir o seu entendimento para muitas coisas e você vai servir melhor o reino de Deus, como é o propósito deste curso, né? É que nós aprendamos a servir melhor ao reino de Deus, servindo também uns aos outros, né? Nós já estamos na nossa aula de número 4. A página que nós vamos estar estudando é a página de número 20. Você então abre a sua apostila aí na página de número 20. Nós estávamos falando na última aula sobre revelação, né? Que Deus deixou 7 grandes revelações para o homem. E nós já vimos essas revelações na aula passada. Continuando no mesmo tema, na página 20 da sua apostila, revelação significa atos e efeito de revelar, ou revelar-se. A revelação é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo através dos dons, para revelar mistérios, que se faz conhecer com certas circunstâncias, os mistérios e os desígnios da vontade de Deus. No grego, a palavra revelação significa apocalipse. O que acontece, irmãos? Nós precisamos entender que existe um fato inegável, inequívoco e que não pode ser desconsiderado quando nós estamos falando da revelação. Por que que aqui a definição de revelação passa pela ação sobrenatural do Espírito Santo para que nós consigamos obter revelação da parte de Deus? E nós, eu estou me referindo a seres humanos, tá bom? A nós, seres humanos, porque precisamos da ação do Espírito Santo para que nós tenhamos revelações da parte de Deus. É por causa do pecado. O homem perdeu a comunhão com Deus em consequência do pecado. O homem caído, o homem morto, chamado também de homem natural pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, esse homem ele não tem condições de entender uma revelação quando essa está diante dos seus olhos. Nós falamos que a principal revelação de Deus para o homem é Jesus Cristo. E o principal meio para nós entendermos esta revelação é a palavra de Deus, que são as revelações especiais que Deus deixou, não é? Revelando para alguns homens esses mistérios, para que esses homens os escrevesse, documentasse e transmitisse para outros até chegar em nós, né? Então isso acontece e só acontece por intermédio do Espírito Santo, por consequência do pecado. O homem no pecado, sem o sangue de Jesus sobre a sua vida, não tem condição de entender as revelações que foram dadas para homens santos no passado, começando por Moisés, para que a gente aprendesse o caminho da verdade, tá? Então a gente precisa do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para avivar o nosso entendimento, para que assim a gente possa entender as revelações da parte de Deus que estão descritas na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Tá bom? Isso é muito importante entender. Então, aqueles homens do passado, né, cerca aí de 36 a 40 homens, que escreveram os livros que nós temos como sagrados,
Esses homens tiveram a inspiração do Espírito Santo, sem a qual eles jamais poderiam ter escrito o que escreveram para não chocar, né, uns escritos com os outros e chegar também até os nossos dias. Nós estamos falando de pelo menos 3.400 anos. Não são poucos dias, né? São longos e longos séculos até chegar aos nossos dias. Isso é muito importante a gente entender quando se fala de revelação. E quando a revelação ela vem da parte de Deus, e ela veio já através da palavra de Deus. Nós não estamos falando aqui de dom, né, da revelação, nós estamos falando da revelação com R maiúsculo, vamos dizer assim, que é a palavra de Deus, né? E isso aconteceu porque o Espírito Santo inspirou aqueles homens para escrever o que escreveram, tá bom? Vamos voltar aqui para a apostila. A página agora vai ser a de número 20 ainda, né? A necessidade da revelação escrita. A necessidade da revelação escrita deu-se desde a primeira dispensação, porque o homem precisava de um guia e de um orientador que lhe mostrasse o caminho certo para a sua vida. A revelação escrita na Bíblia é tudo isso e mais. Ela revelou a nossa salvação e o nosso Salvador. Olha que coisa maravilhosa, né? A revelação, ela é a palavra de Deus e nós precisávamos dela, por quê? Porque Deus, ele é santo. Deus, ele não negocia com o pecado. E nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Logo, não haveria meio para que Deus se comunicasse ou se relacionasse com o homem, porque eram pecadores. Então Deus trouxe, né, a vida humana a si próprio na encarnação, né, que nós conhecemos como Jesus Cristo, né, que nasceu de uma virgem, para que ele nos mostrasse a verdade. Mas lá atrás, com Moisés, 1400 anos antes de Jesus nascer, o Senhor revela para Moisés algumas diretrizes. Porque Deus, ele precisava preparar um povo para ser guardião das revelações do céu, né? E esse povo escolhido foi o povo descendente de Abraão, né? Descendente de Isaac e de Jacó. Esse povo foi preparado para receber essas revelações. E para que esse povo tivesse algum relacionamento com Deus, a primeira coisa que Deus faz quando tira esse povo do Egito é justamente dizer, olha, disso eu me agrado, disso eu não me agrado, isso é certo, isso é errado, isso é pecado, isso é abominação, isso é justo, isso me agrada, isso me alegra. Através do que ele fez isso? Através das leis. Nós temos no primeiro bloco de livros da Bíblia Sagrada o Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia, onde Deus revela que ele é um Deus santo, um Deus zeloso, mas que não se relaciona com o pecado. Então ele precisava de um povo santo, né, que é um povo que não é necessariamente perfeito, né, mas é um povo separado, um povo de boas obras, para que esses recebessem as revelações, fossem os guardiões da revelação e que essas revelações chegassem a todos os povos. A princípio, obviamente, Israel, que foi esse povo escolhido, não tinha a mínima noção de que as revelações dadas a eles não seria somente para eles, mas que um dia alcançaria muitos povos, tribos, línguas e nações. Isso é algo maravilhoso que Deus revelou, né? Então ele revelou a nossa salvação, né? Que é a forma de você chegar a Deus através dos preceitos da palavra do Senhor, e revelou também o nosso Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Página número 21, Pentateuco ou Torá. Esse é o primeiro bloco que eu acabei de falar para os irmãos, que compõe a nossa Bíblia. Eu vou abrir rapidamente um parênteses aqui, e eu vou explicar para os irmãos o seguinte. Quando a gente estuda teologia, é necessário a gente fazer uma visão panorâmica sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia Sagrada. Tem muitas pessoas que desistem do curso porque os primeiros módulos só falam a respeito dos livros da Bíblia, tá? Mas a visão teológica sobre esses livros não é um estudo versículo por versículo. Nós não estamos aqui fazendo um estudo bíblico, nós estamos aqui fazendo um estudo teológico. E a gente, quando faz o estudo teológico,
a gente faz uma visão panorâmica sobre alguns detalhes que são importantes dentro da teologia para que a gente possa entender o contexto dos textos que nós lemos. Todos os textos escritos da Bíblia têm um contexto. Só que nem todos os textos na Bíblia estão com o contexto. Às vezes eles estão lá somente o texto, mas não tem o contexto. E sem o contexto, não tem como a gente explicar o texto. Porque o texto fora do contexto, ele é um pretexto para a heresia, para uma falsa interpretação. Daí a importância da gente conhecer, pelo menos numa visão panorâmica, a questão literária, a questão da construção desses livros, quando que eles foram escritos, como que eles foram escritos, para que eles foram escritos e para que eles foram escritos. Tudo isso é importante, por isso que nas primeiras aulas nós falamos basicamente dos livros da Bíblia, tá? Daí a importância de se ler Bíblia também. Bíblia é o prato principal do estudo da palavra, não é? A teologia, ela é a sobremesa, ela vem depois para explicar o que você já conhece de Bíblia. Então, tem muitas pessoas que já é crente há muito tempo, começa a fazer o curso e diz, mas eu já conheço o Pentateuco, eu conheço os livros proféticos, poéticos, então não preciso do curso teológico. Você só vai começar a entrar nas partes interessantes, vamos dizer assim, entre parênteses, né, ou entre aspas, quando nós começarmos a estudar as doutrinas. Mas para que nós estudemos as doutrinas, nós temos que entender o contexto de cada livro. E isso é que os primeiros módulos faz. Eles explicam o contexto de cada livro, né? Pelo menos de forma muito rápida, muito objetiva, muito panorâmica, não de forma muito detida por causa do tempo, não é? Mas eu estou explicando isso daqui porque é um fato. Muitas pessoas desistem ali no primeiro, no segundo mês, né, do curso. Por quê? Porque o texto está falando muito só de livros da Bíblia. Ora, teologia é estudo acerca da palavra de Deus. Nós vimos isso lá na primeira aula. Mas a palavra de Deus, ela é recheada de doutrinas. E essas doutrinas é que são desconhecidas da maioria das pessoas. E a gente entendendo a Bíblia, entendendo as suas doutrinas, aí a gente se torna um grande ensinador ou um grande defensor da verdade, que é a palavra de Deus, tá bom? Então você aguenta aí, porque essas primeiras aulas são aulas que até um pouco entediante, vamos dizer assim, mas as aulas seguintes serão interessantes, com certeza, para você que já é conhecedor profundo da palavra de Deus. Agora, para você que é mais novo convertido, né, que lê menos Bíblia, eu acredito que todos os assuntos serão muito interessantes. Vamos voltar aqui para a apostila, né? Na página de número 21, como eu disse, o Pentateuco ou Torá. Pentateuco no grego significa 5 livros. Esses livros são chamados também de o livro do Senhor, o livro de Moisés, e depois a ser conhecida como Torá, a Bíblia dos judeus, né? Torá significa lei no hebraico, tá bom? Isso é importante a gente também ter essa noção. E aí, para nós, Pentateuco, que vem do grego, no caso, significa 5 livros, né? Ou 5 rolos, enfim, 5 elementos. Quando o escritor diz: que nação há que tem estatutos e juízos tão justos com toda essa lei? Entende-se que ele reconheceu que outras nações não tinham leis como essas, mas as leis que estavam sendo escritas para os hebreus eram diferentes de qualquer outra já existente. Isso aqui é importante, né? É um contexto histórico. A Torá, né, que é a lei dos judeus, não foi a primeira lei a ser escrita. Tá? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que a Torá é a primeira lei a ser escrita. Isso não é verdade. Nos dias de Moisés já existiam muitos códigos, né? Muitos códigos de lei, muitas tipificações. Aliás, existem algumas leis que estão na Bíblia e elas também estão em outros códigos mais antigos do que a Bíblia. Né? Não sei se você já ouviu falar do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele foi escrito por volta de 4.000 anos antes de Cristo, segundo a arqueologia, e lá está escrito, né, a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente. E esta lei foi incorporada às leis
da Torá, né? Então já existia outros livros, tá? Ou melhor, outras leis, mas o que o escritor está dizendo aqui é que nação há que tenha estatutos tão justos como toda essa lei. O fato é que o Pentateuco foi escrito tanto por revelação como por inspiração. Se Moisés escreveu através de visões, sonhos ou pela própria voz de Deus, nós temos uma revelação. Foi o que eu comecei a aula falando. A revelação é uma ação sobrenatural na vida de um homem, né, ou de uma mulher, no caso aqui foi de Moisés, para receber, né, algo da parte de Deus de forma sobrenatural. Porém, se ele se valeu de documentos já existentes, que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para selecionar esses materiais, aí nós temos uma inspiração. Veja aí então a diferença entre revelação e inspiração. O que nós temos? A Bíblia, ela é a revelação da parte de Deus para o homem. Porém, dentro da Bíblia, nós temos muitos textos históricos. Textos históricos que Moisés recebeu ou por documentos que já existiam na sua época, ou por tradição oral, né? A história que passou de pai para filho e chegou até os dias de Moisés, entende? Então, quais histórias ou quais documentos ele precisou se valer para incorporar aos textos sagrados? E isso não foi necessariamente uma decisão de Moisés, e sim uma inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo direcionou para que ele pegasse a tal história, né, e colocasse dentro por exemplo, do livro de Gênesis, o tal documento, né, e colocasse ali também dentro de um livro que ele escreveu. Ele escreveu os 5 primeiros livros e também escreveu o livro de Jó, segundo a tradição judaica. No caso de Jó, certamente foi uma tradição oral, né? Ele estando em Midian, junto com o seu sogro, junto da onde ele se casou, né? Quando ele havia fugido do Egito, dali provavelmente ele ouviu a história de Jó. Por quê? Porque Midian fica ao oriente do Egito, né? Ao leste do Egito. Então, se ele fugiu para o leste e Jó era o homem mais rico do Oriente, Oriente em relação ao quê? Provavelmente do Egito, né? Então, provavelmente ele ouviu essa história em Midian pelos 40 anos que ele passou por lá. E isso chama-se tradição oral. E ele se valeu de tradição oral e de documentos. E o nome disso é inspiração. O Espírito Santo agiu na vida de Moisés para que ele se valesse desses documentos ou dessas histórias para incorporar o texto bíblico, para completar, não é, a revelação de Deus de forma escrita, de forma documental, que é como nós temos os dias de hoje. Aí, voltando aqui, o capítulo de número 7, página 22. Em quantos anos a Bíblia foi escrita? Veja só. O Velho Testamento levou 1.400 anos para ser escrito. O Novo Testamento levou 100 anos para ser escrito. A Bíblia toda levou cerca de 1.500 anos, mais ou menos, pois alguns teólogos afirmam que foram 1.600. Os escritores da Bíblia, em geral, afirmam que foram de 36 a 40 pessoas diferentes em diferentes épocas que escreveu, né? Deixa eu voltar aqui nesse quadro para explicar algo para os irmãos dessa questão da variação. Basicamente, as datas antigas, e acho que posso falar quase que qualquer data antiga, ela é data aproximada, devido diferenças de calendário, diferença de quantidade de dias do ano. Ora, mas o ano sempre teve a mesma quantidade de dias, desde sempre? Sim, mas a forma de contar esses dias já foi diferente. Tem o calendário lunar, tem o calendário solar, tá entendendo? Então, você chega na China, você chega em Israel ou em outros países, eles têm calendários diferentes, a forma de contar os dias são diferentes. Daí a dificuldade de se datar com precisão um acontecimento de muitos mil anos atrás, né? Isso basicamente é algo altamente compreensível. E isso significa, né, que a Bíblia foi escrita por seres humanos
apesar de serem inspirados por Deus, foi escrita por seres humanos, para que seres humanos tivessem acesso a ela. Então, é muito comum, né? Às vezes a gente crava, né? Por exemplo, a saída de Israel do Egito, do povo de Israel do Egito, 1445 a.C., né? Geralmente essa data é uma data cravada. Mas aí você vai ler um outro documento e ele vai estar falando que a saída de Israel do Egito é de 1491, né? 50 anos antes, né? Ou melhor, 50 anos depois, porque a numeração, a quantidade de anos antes de Cristo, ela vai sendo contada de ordem decrescente, tá? Por exemplo, Moisés saiu do Egito com o povo de Israel em 1445, chegou em Canaã em 1405. Por quê? Porque passaram 40 anos no deserto. Veja que era 1445 e agora 1405. Por quê? Porque está chegando mais perto dos dias de Jesus. O ano 1, né, está ali por volta dos dias do nascimento de Jesus, tá bom? Então, é em ordem decrescente. Aí Davi, por exemplo, né, o rei Davi viveu por volta do ano 1060, 1040, tá entendendo? Então, vai sempre decrescendo, até chegar no ano 400, né, que foi o último livro a ser escrito no Antigo Testamento, e aí passaram-se 400 anos, cerca de, né, sem Deus revelar-se para o homem, até chegar o pai de João Batista, que recebeu a visitação de um anjo de Deus, que avisou que ele teria um filho e ele seria o precursor do Messias, né? Então, aí nós estamos já próximo do ano 1, né? Próximo do ano 1. Não tem ano zero na contagem dos anos Dominis, tá? Dos anos cristãos. Não tem um ano zero. Tem o ano 1 antes de Cristo e o 1 depois de Cristo, mas não tem um ano zero, tá bom? Só para deixar claro aí essa curiosidade. E voltando ali, cerca de... a Bíblia, a datação mais aceita é a primeira, né? 1400 anos ou 1445 anos para se escrever o Antigo Testamento e 100 para escrever o Novo, num total de 1500 anos. Se alguém te perguntar, você vai dizer cerca de 1500 anos. Porque 1600 anos foge muito tanto para o Novo Testamento, né? João não poderia ter vivido tanto se a gente reconhecesse que seria 1600 anos. João não poderia ser o autor de Apocalipse. Apocalipse foi escrito por volta do ano 96 e João viveu, né, provavelmente, segundo os historiadores do Novo Testamento, até o ano 103, até o ano 103, né? Então veja aí que se botasse mais 100 anos, aí não seria possível falar que João escreveu o Apocalipse, porque é o último livro da Bíblia, e se colocar para trás, para o lado de Moisés também, né? Botar 100 anos a mais, também a gente vai ter alguma dificuldade. Mas essa questão de datação, é igual eu falei, sempre há discussões. Sempre há discussões. Daqui a pouco nós vamos ver, né, que existe um bispo chamado James Archer, né, ele é do século XVIII, e ele fez uma cronologia desde Adão até os dias dele, que é a mais aceita entre os teólogos e até mesmo alguns arqueólogos, tá? Depois eu posso, inclusive, indicar um livro para os irmãos, que vai te ajudar bastante no entendimento dessas questões de datas aí, né, de tradição. Tem a tradição judaica, tem a tradição gentílica. Enquanto a Bíblia estava sendo escrevida, irmão, o mundo estava acontecendo, tá? O mundo estava acontecendo. Então existem muitos fatos que a Bíblia não escreveu. Imagina, a Bíblia já é enorme, né? Tem 1189 capítulos. Imagina se fosse escrever todos os detalhes. Seria impossível carregar um texto da Bíblia, porque ele seria gigantesco, né? Então, a preocupação da Bíblia é apontar para o Salvador, para Jesus Cristo. Essa é a preocupação da Bíblia, tá bom? Ela não se preocupou com detalhes científicos, biológicos. Tem algumas coisas comprovadas na Bíblia? Tem, mas não era o alvo, a preocupação da Bíblia. É bom deixar isso muito claro, tá? Porque a Bíblia nunca teve esse tipo de preocupação. A Bíblia sempre teve, né, como alvo, como propósito, apresentar o Messias, o Salvador
de todos nós. Vamos continuar aqui na página 23. A unidade da Bíblia. A unidade da Bíblia em si é tão grande milagre como os relatos de suas próprias páginas, pois foi escrita em vários países do mundo e por diferentes personagens, e que nos leva a entender que sua origem não é humana, mas sim divina. A Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros já existentes no mundo. Sua preservação por tantos séculos e sua divulgação sendo aceita e apreciada por todas as classes de pessoas, isso nos prova sua diferença. Se tem uma coisa que a Bíblia tem que assalta aos olhos de qualquer pessoa que tem mais de 2 neurônios, é justamente a sua unidade e o seu diferencial de qualquer outra literatura já escrita. E existem ótimas literaturas escritas ao longo da história, mas nenhuma delas, por melhor que seja, por mais bem escrita que seja e mais bem elaborada que seja, não chega perto da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, pessoas que não se conheciam, né? Às vezes em países diferentes. Por exemplo, Moisés escreve o Pentateuco, ele está onde? Ele está no deserto do Sinai ali, né, na península do Sinai. A sua vida foi no Egito, né, e outra parte em Midian, e ele escreve ali. Josué, o seu sucessor, que talvez seja um dos livros próximos um do outro, já está em Canaã, né, e ele escreve o livro do seu livro de Josué, né? Depois tem o livro de Juízes, mas quando você parte para Samuel, Samuel já está há mais de 400 anos depois de Moisés, por exemplo, né? Aí você vai para os profetas, aí os profetas pode ser profeta do Reino do Sul, do Reino do Norte, o apóstolo Paulo já estava na Macedônia, já estava na Ásia Menor, na Turquia, né, na Europa. O apóstolo Marcos, o apóstolo Pedro em Roma, que já fica ali na Itália. Então veja que são livros diferentes, pessoas diferentes, classes sociais diferentes, pessoas que às vezes não se conheceram, foram centenas de anos de diferença de um para o outro, e a Bíblia tem uma unidade sobrenatural. Não tem outra explicação, não tem outra palavra para se usar na unidade, na coesão da Bíblia. Ainda sobre a unidade da Bíblia, página 23, os escritores. Um no deserto do Sinai, outro no palácio em Jerusalém, outro junto ao rio da Babilônia, outro na cadeia em Roma e ainda outro na ilha de Patmos. Foram cerca de 40 pessoas de classes sociais e épocas diferentes que foram inspiradas para escrever os textos sagrados e as mensagens de Deus para a humanidade. Louvado seja Deus. Então, pense comigo, meus irmãos. Se juntássemos eu, você e mais 3 pessoas, né? Um grupo de 5 pessoas, morando em cidades diferentes, tendo uma vida social diferente, uma criação diferente, uma cultura diferente, um nível de escolaridade diferente, né? Um modo de pensar bastante diferente, e a gente combinasse, vamos escrever um livro? E ao final nós vamos juntar os nossos escritos e vai formar um livro. E aí cada um vai para a sua casa escrever, né? E cada um escreve lá o que ele entende que tem que ser escrito. Escreve lá. E aí, passando-se algum tempo, né? Vai pegar todos esses 5 escritos e vai formar um livro. Quais são as chances desse negócio dar certo? Que a gente não combinou o tema, a gente não combinou título, a gente não combinou propósito, só combinamos, vamos escrever um livro. Só isso, né? Quais são as chances desse negócio dar certo? Eu provavelmente ia falar de um assunto, o outro ia falar de outro assunto completamente diferente, provavelmente contradizendo até o meu assunto, dependendo da sua criação, do seu modo de pensar, né? E aqui na Bíblia nós estamos falando de cerca de 40 pessoas de épocas diferentes, classes sociais diferentes. E quando a gente fala época, a gente está falando de pessoas com até 1000 anos, até 1400 anos de diferença. Irmão, vocês têm noção do quanto a sociedade muda dentro de um período desse? Eu não sei qual a sua idade, mas quando você era criança,
O mundo provavelmente era bem diferente do que ele é hoje. E nós estamos falando aí de algumas décadas no máximo. E na Bíblia nós estamos falando de séculos ou até de milênios. É muito tempo. E são 40, não são 5, são 40 pessoas que não combinaram o que escrever. Não era possível, humanamente impossível. Não tinha acesso à informação, né? Isso só tem uma explicação. Tiveram cerca de 40 escritores, mas autor só teve um, que foi o Espírito Santo, que inspirou cada um deles a escrever a mensagem do céu para cada um de nós. Essa é a explicação, né? Não tem outra explicação. E muitas das vezes a gente tem dificuldade, às vezes, de acreditar no que está escrito na palavra. Eu estou falando, irmãos, da parte literária da Bíblia. Eu não estou falando aqui da parte espiritual, da ativação da fé. Estou falando da questão literária. Estatisticamente, matematicamente e humanamente, seria impossível 40 pessoas que basicamente não se conheceram, algumas sim se conheceram, mas não combinaram escrever, né? Não combinaram escrever. Por exemplo, Salomão era filho de Davi, que também conheceu Samuel, né? Então veja que eles ali se conheceram, mas em condições sociais às vezes diferentes. Mesmo Salomão e Davi sendo reis, a vida de Salomão foi muito mais gloriosa ou pomposa do que a do rei Davi. O rei Davi sabia falar de guerra, né? Mas também falava de amor a Deus, de segurança, enfim. Então, são situações que nos remete para uma opção e não existe outra. Deus conduziu cada um desses autores a escrever, desses escritores, né, a escrever, e o autor é Deus. Porque existem muitas literaturas, muitas escrituras bem elaboradas, bem escritas, livros fantásticos, mas nenhum deles muda vida, transforma a vida de um pecador, de uma pessoa que antes vivia no mundo do crime, ou no mundo das drogas, ou no mundo da prostituição, né? E conheceu esse livro, e conheceu Jesus Cristo através desta palavra, e elas foram transformadas em uma nova criatura. E hoje elas são uma bênção, são homens e mulheres respeitados e respeitosos. Por quê? Porque Jesus entrou na vida dela através da palavra de Deus, que é esse livro que nós estamos falando aqui, a Bíblia Sagrada. Não existe no mundo nenhum livro que chegue perto da Bíblia Sagrada nesse aspecto, que é totalmente sobrenatural. Então não tem como na questão literária, né, que basicamente aí nós estamos falando de ciência, gramática, né, chegar a esta conclusão, né? Aí precisa entrar o fator fé, crer em Deus, crer no Deus eterno, um Deus de todas as épocas, um Deus de ontem, de hoje, de eternamente, e que nunca mudou e que nunca vai mudar, né? E que tem um propósito, salvar a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje, com certeza não estaríamos aqui hoje. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus, né, nos alcançou através da sua palavra, e essa palavra mudou a nossa vida. Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar por aqui e na próxima aula a gente continua no próximo assunto aí, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.